Neste encontro com Jesus, quero conversar com você acerca do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, os versículos de 1 a 5, e posteriormente, capítulo 19, versículos 13 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. Capítulo 19, versículos de 13 a 15. Então, trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Com quem Jesus se encontra nessa ocasião? Jesus se encontra com crianças. No primeiro encontro, no primeiro trecho bíblico que foi lido, Jesus está com os discípulos e, para responder a uma pergunta dos discípulos, ele vai ao encontro de uma criança e a traz para o meio de onde eles estão. No segundo trecho que foi lido, algumas pessoas estão trazendo crianças ao encontro com Jesus. E é sobre essas duas ocasiões que nós vamos conversar. O que foi que aconteceu nesse encontro com Jesus? Os discípulos de Jesus estão caminhando há um certo tempo com ele, mas ainda não compreenderam exatamente o que significa o reino dos céus e quais são exatamente os seus valores e princípios. Eles estão aprendendo. E num diálogo com o mestre, eles perguntam: Jesus, quem será o maior no reino dos céus? A ideia que eles têm ainda é a ideia de um reino terreno. Eles ainda compreendem o reino como um império deste mundo, que tem um primeiro-ministro, um governador, né? Eles ainda têm essa leitura acerca do reino dos céus. E Jesus os chama a uma outra possibilidade de leitura. Ele chama os discípulos para uma nova perspectiva de reino. E ele então convida uma criança, chama uma criança para vir ao seu encontro e ser ali o centro das atenções, colocá-la no centro daquele encontro que Jesus está tendo com os seus discípulos. Que criança será essa? O texto bíblico não deixa para nós nenhum nome, não dá nenhuma pista. Só diz que Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. A palavra grega que é traduzida aqui por criança é paidion. E existem várias palavras gregas para criança. Paidion é uma palavra especificamente para falar sobre crianças pequenas, sobre recém-nascidos, sobre nenéns, infantes. E essa palavra, então, demonstra para nós que provavelmente o menor que estava entre eles era aquela criança, aquela paidion, aquele recém-nascido. E ele mostra então para os discípulos que o maior no reino dos céus não é medido pelos status que nós temos nesse mundo. Não é medido pela profissão, nem pela classe social, pelo dinheiro, não é medido pelas coisas que nós medimos as pessoas nesse mundo, mas é medido de outra forma. Aquele que para nós aqui é o menor no reino dos céus é o maior. Jesus responde para os seus discípulos com algo concreto, valorizando ali a presença daquela criança,
dando ali, atribuindo ali um valor para ela, mas também ele fala de algo que é abstrato, ele está falando de algo espiritual. E então eles precisam compreender o que seja isso. Ser uma criança como um recém-nascido é como ser um recém-convertido a Cristo. No reino dos céus, nós precisamos nascer de novo. Lembra-se o que foi dito lá no encontro entre Jesus e Nicodemos? É preciso nascer de novo. É preciso se tornar como um recém-nascido. Para quê? Para que você aprenda a depender totalmente do nosso Pai. Ao chamar aquela criança e colocá-la ali no centro da atenção, no meio deles, Jesus chama a atenção de todos os discípulos para alguém que na época não era contado entre pessoas. Basta a gente ver as genealogias e as estatísticas da época. Por exemplo, um famoso texto bíblico da multiplicação dos pães e dos peixes, ou da conversão lá em Atos, né? Eles relatam assim: e estavam ali 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Crianças, assim como as mulheres, não entravam nas contas, não entravam nas estatísticas. A criança, como a própria palavra infante demonstra, criança era aquele que não tinha voz. Infante significa sem voz. E naquela sociedade, naquela época, a criança realmente era aquela que não tinha voz. Era aquela que não era ouvida, que não era atendida diante do universo patriarcal e extremamente excludente. No Antigo Testamento, a conotação de criança é muito diferente e é muito interessante quando a gente estuda um pouquinho sobre a raiz da palavra hebraica, que é do Antigo Testamento, né? que significa criança. A raiz da palavra criança, que é Yeled, é a mesma raiz que dá origem às palavras geração, gerar filhos e filhas, descendentes, família, nascer crianças. E essas são expressões extremamente fortes diante da teologia do Antigo Testamento. Por quê? Porque é no fato de gerar filhos e filhas, no fato de nascer crianças, que se enxerga a bênção de Deus, porque Deus está perpetuando a raça humana por meio do nascimento de mais uma criança. Então, o povo do Antigo Testamento olhava a criança com muito valor, porque ela significa a dádiva de Deus, um presente que Deus nos deu, uma bênção de fato. Espiritualmente, Jesus deseja ensinar naquele momento para os seus discípulos que as pessoas que se convertem a Ele precisam se tornar como crianças. Por quê? Porque a criança é totalmente dependente dos seus pais, né? Tanto para caminhada da vida cristã, como também para a sua higiene pessoal, para a sua alimentação, para os cuidados com a sua saúde, educação e por aí vai. Então, tornar-se uma criança para entrar no reino dos céus significa também nos tornar dependentes de Deus Pai. Totalmente dependentes de Deus Pai. E as demais crianças, né, que tiveram esse encontro com Jesus e sobre as quais Jesus impôs as suas mãos e as abençoou e orou por elas. Algum tempo depois, e assim, pouco tempo depois dessa conversa toda de Jesus com os discípulos, dizendo que a criança é a maior no reino dos céus, os discípulos incorrem num erro. Eles não compreenderam exatamente o que Jesus queria dizer e não entenderam que era preciso valorizar as crianças. E ocorre que numa
situação, Jesus está ali com os discípulos, devia ter a multidão, sempre tem uma multidão em volta de Jesus, mas se aproximam algumas pessoas trazendo crianças, mais uma vez pai de On, crianças recém-nascidas, crianças pequenas, para Jesus impor as mãos sobre elas e orar por elas. Conforme o costume da época, né? De impor as mãos sobre a cabeça de uma criança para orar, abençoar a sua vida. Mas os discípulos ficaram incomodados com aquilo e começaram a impedir que essas crianças se aproximassem de Jesus. Os discípulos se tornaram empecilhos para as crianças terem esse encontro com Jesus. E Jesus, percebendo o alvoroço, provavelmente porque criança, onde tem criança, tem espontaneidade, né? E aí, especialmente recém-nascido, o recém-nascido não sabe quando ele pode, quando ele não pode chorar. Ele chora porque ele sente algum desconforto, seja de fome, seja de dor, de frio ou de muito calor, de coceira. O recém-nascido simplesmente chora, né? Então Jesus provavelmente percebeu, por conta da espontaneidade das crianças pequenas, percebeu que ali tinha alguma coisa diferente acontecendo. E ele então percebe que são as crianças que os discípulos estão impedindo de chegar até ele. E ele diz: não impeçais as criancinhas de virem a mim. Jesus dá vez e voz para essas crianças que estão sem vez e sem voz. Eu quero conversar com vocês sobre o Dia das Crianças que está se aproximando, baseado aqui então nas reflexões acerca desses textos que nós lemos. Numa época em que as crianças não eram valorizadas, elas eram deixadas de lado, tinham suas vidas muitas vezes ceifadas por conta da falta de acesso ou precariedade da higiene, da saúde, da alimentação. Jesus chama os seus discípulos para mudarem a sua perspectiva e coloca a criança no centro das atenções. Ele também compara a nossa vida espiritual com a vida de crianças. Atualmente, particularmente aqui no Brasil, existem muitas infâncias, muitos tipos de infância. Muitas crianças são bem cuidadas, são valorizadas, têm suas necessidades supridas, tanto na área física como emocional e espiritual, mas muitas outras, um vasto número de crianças, não têm acesso a tudo isso, não são valorizadas, não são bem cuidadas, pelo contrário, falta saúde, falta acesso à educação, falta cuidados emocionais, cuidados físicos, muitas vezes sofrem violências as mais variadas. E eu pergunto a você, o que é que nós, que já tivemos o nosso encontro com Jesus, estamos fazendo para com essas crianças? Jesus, ao ver que os discípulos estavam impedindo as crianças de se aproximarem, terem um encontro com ele, Jesus advertiu os discípulos: não impeçam as crianças de virem a mim. O que é que nós estamos fazendo? Será que a vida daquelas crianças foi impactada por aquele encontro com Jesus? Será que eles tiveram suas vidas transformadas? Eu acredito que sim. E não só a vida daquelas crianças que estiveram particularmente narradas nesse texto, mas de todas as crianças que estavam ao alcance da vida das pessoas que estavam junto com Jesus naquele momento. Provavelmente as pessoas voltaram para suas casas tendo uma outra perspectiva sobre as crianças. E nós precisamos também ter outra perspectiva acerca das crianças. Não só das que estão ao nosso redor, mas de muitas outras. O que é que nós estamos fazendo para que elas também tenham seus encontros com Jesus? Hoje, eu e você somos chamados a ter um encontro com Jesus e nos tornar como criança.
mas também somos chamados a termos um encontro com Jesus que transforme a nossa perspectiva sobre quem é a criança e o que nós estamos fazendo para que elas também tenham acesso à vida e vida plena que Jesus veio nos trazer. Não só a vida espiritual, mas emocional e física também. Que nós tenhamos um belo encontro com Jesus e que possamos nos tornar como crianças recém-nascidas que dependem totalmente de Deus para viver e entrar no reino dos céus. Deus te abençoe. Tenha um ótimo encontro com Jesus e um feliz Dia das Crianças.